MS já previu informação até você. Nesse programa, o assunto é acordo social. Isso mesmo, um dispositivo que significa negociação, alinhamento e planejamento de situações voltadas para a qualidade de vida do cidadão, pautadas no que envolve metas da ONU. E a minha conversa é com Sandro Omar, ele que tem militado bastante nessa questão e tem uma experiência política de longa data ao lado do deputado Wander Lobé. Se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. Muito bom ter o senhor aqui para a gente falar de muitas coisas, de um Mato Grosso do Sul, de repente, mais justo, mais humano, mais organizado, que é o sonho de muita gente, mas parece que a gente não está fazendo muito bem essa lição de casa ainda, apesar de muita coisa ter melhorado, né? Sim. Uma das coisas que tem acontecido na nossa região, que o senhor fez parte, né, e acompanhou de muito perto, por meio das articulações em Brasília, o trabalho também do deputado Wander, é de Mato Grosso do Sul começar a pensar todas as regiões ao mesmo tempo. Não privilegiar uma área ou outra e fazer por meio do municipalismo e de muita atividade assim de contato, diálogo político mesmo, com que todas as regiões elas andem ao mesmo tempo. E hoje a gente tem muita coisa acontecendo em todas as áreas do estado, não só em Campo Grande, né? Algo que na nossa história não era muito comum, era sempre assim, um lampejo em algum local, em algum momento, né? E aí era aquele desenvolvimento que vinha com tudo, aquela coisa, às vezes até desenfreada, desorganizada, que depois a gente dava um jeito, né? Ainda tem um pouco disso pelo que está acontecendo em Ribas do Rio Pardo e o que vai acontecer em Murtinho, né? Mas pelo menos é tudo pensado de uma forma mais técnica. Eu queria saber do senhor, que tem uma visão de dentro, dos bastidores, conhece muito bem a política, se a gente finalmente está evoluindo, né, para, de repente, enxergar as coisas com mais realidade e pragmatismo, lembrando que o dinheiro público ele é limitado, né, e que a demanda da população, quanto mais ela cresce, é muito maior e muito mais difícil, às vezes, você lidar com o social do que com as estruturas, né? É verdade. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Danilo. É um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho visto alguns episódios das suas gravações aqui e compreendo que esse tipo de iniciativa só enriquece, engrandece e projeta novos horizontes, não só no campo do debate, mas no campo das proposições para aquilo que nós pensamos e projetamos para o Mato Grosso do Sul e para um Brasil melhor. Vamos lá, eu sou um crítico de determinadas ações e acredito que esse perfil da criticidade ele é importante para todos nós, porque a partir do momento em que nós criticamos o que está posto, nós fazemos o quê? Uma análise do que poderia vir sob o ponto de vista de benefício e dos impactos de ordem negativas. Então, até porque são problemas complexos, né? Não tem como não ter um contraponto crítico para isso, né? Sim, nós temos que fazer essa análise crítica e também considerando o quê? Que a história nos dá exemplos e nós não podemos desprezar a história. Você, na sua introdução, você falou a respeito da relação de trabalho, né, do perfil de mandato do Wander. Eu quero dizer aqui logo de início que trabalhar com o Wander para mim foi um aprendizado, né? Ele é muito mais do que um chefe, do que um líder. Para mim ele é um grande irmão que sempre nos deu as orientações no sentido muito mais de apropriar as nossas ações para o lado social, pensando sempre no quê? Naqueles mais necessitados e buscando equiparar os índices de desenvolvimento daqueles bolsões menos privilegiados com aqueles mais privilegiados. E fazendo uma radiografia a respeito desse cenário local, pensando na geografia humana nossa aqui, nós hoje ainda temos esses problemas de bolsões de concentração de riqueza, bolsões de concentração de investimentos, né, e bolsões do quê? De pobreza, de indicadores que são sofríveis e que por muitas vezes nos envergonham, do ponto de vista de gestor e de cenário, né, de quem milita nesse campo da política e mais com presença na área social. Tudo é uma questão de perfil, né? Por exemplo, dependendo do governo que entra nas discussões de cada eleição, cada um escolhe um estilo de trabalhar, promete um tipo de forma de lidar com as coisas, de metodologia. O problema é que no meio dessa troca-troca, que faz parte da democracia, às vezes a gente fecha os olhos para alguns problemas ou varre a coisa para baixo do tapete
E no social, quando você deixa de acompanhar a situação por um certo tempo, muitas vezes o problema agrava-se muito mais, né? Campo Grande, por exemplo, tem uma área dela que ela é bem sofrida, aquela região do Dom Antônio, Parque Lajeado, tudo mais, e que ela só vai para frente um dia se tiver uma prioridade, né, do poder público e da política, e de acompanhar aquilo ali com investimento e por médio e longo prazo. Senão não vai sair do lugar. E é muito triste isso, né? Porque todo ano a política explora muito também aquela região, né? O Parque do Lajeado é uma situação, inclusive, que remete ao que nós vivenciamos hoje a respeito dos impactos da rota bioceânica. Eu quero falar sobre esse assunto contigo depois, que eu acho que é muito importante a gente debater sobre essa questão. Mas voltando ao início da sua fala, você tem razão. Cada governo tem o seu perfil. E esse perfil do governo, ele é radiografado nos instrumentos de orçamento público, que são o quê? O PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma lei que define o quê? As metas e prioridades macro em termos de governo, cenário assim genérico, mas macro. Nós temos a LDO, que define o que? Os regramentos de execução, de aplicação e de priorização do orçamento que será cumprido no exercício que se seguirá, e temos a lei orçamentária anual, que define de fato as ações que serão empreendidas para aquele próximo exercício. E vamos lá, cada peça de orçamento, cada peça dessa que é construída por meio de lei, ela retrata o perfil do governante. Então, vamos lá, o perfil do governo que hoje está aí, do presidente Lula, ele é muito mais com vocação social. Ele prioriza o quê? A redução das desigualdades, combate à fome, a melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano, a questão da habitação, que é o primeiro passo de representação de qualquer governante em direção ao meio social, é o que? A garantia da dignidade da pessoa humana e o quê? Que a pessoa revista aquele caráter dela de cidadão, de exercício de cidadania. E aquele camarada, aquele pai de família, que não tem um lar para deixar seus filhos abrigados e que possa sair sabendo que estão abrigados para trabalhar com tranquilidade, né, esse pai, de fato, ele não se sente inserido na sociedade. Né? Isso é natural, é do homem. O homem se sente impotente, incapaz, de repente, de prover as necessidades básicas que partem do quê? De um teto para sua família. Então, quando a gente analisa esse viés do governo Lula, a gente percebe que é um viés social, um governo social. Aí, quando a gente analisa do governo que saiu, que findou, a gente já consegue enxergar um outro viés, que é o quê? É o viés da segurança, de estruturar as Forças Armadas. Que a economia por si só resolve tudo. Que a economia dá conta de se acomodar, e aí o pequeno consegue dialogar com o grande e os funcionários negociam as suas condições de salário e vida. Não é bem assim. É importante a intervenção do Estado em algumas questões que são cruciais quando a gente pensa no quê? Na pessoa. Né? E a Agenda 2030 está aí para nos balizar e muito a respeito disso, sabe, Daniel? Mas é o que a gente está conversando, que é muito interessante das pessoas refletirem, pensar. Porque a ideologia, o pensamento, a dialética, ela é livre. Realmente é normal gostar mais de um do que do outro, ou até numa conversa eleitoral, como muitas vezes o cidadão deixa para às vezes prestar atenção só durante a campanha, né? Ele acaba gostando da conversa da pessoa, sim, daquela proposta, daquela promessa. Mas assim, não dá para se esquecer algumas coisas, como o senhor falou bem, a gente está no Brasil. E assim, no caso da gente está em Mato Grosso do Sul, um estado fronteiriço aí com Paraguai e Bolívia, um estado novo, com baixo índice de população, né? E com muitas cidades, vamos botar aí umas 50 cidades, que ela precisa de ser turbinadas para poder trazer um desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na capital, tem-se visto uma diferença maior entre rico e pobre e uma miséria mais gritante, mais difícil até de se lidar, não vai ter uma solução simplista para isso. O PT, em 98, conseguiu assumir o governo do estado aqui
né? Era um momento de rupturas, de mudanças, de outros pensamentos, e implementou uma série de inovações, uma série, desde lidar com a questão indígena, a parte cultural, ofereceu vários cases na época, né? Temporadas populares, né? Interiorização de projetos culturais e tudo mais. E para as cidades também foi pensado muito a questão de ajudar a periferia. Prova disso, a gente tem o Jacques da Luz nas Moreninhas, você tem biblioteca pública lá nas Moreninhas e várias outras regiões. Situação que, se fosse continuada de lá para cá, muita coisa a gente teria, não talvez de solucionar a desigualdade social, mas assim de pelo menos estar enfrentando ela de alguma forma. Por que na política, muitas vezes, o brasileiro ainda ignora essa questão, é charmoso ignorar essa questão de tipo assim, puxa, vamos lidar contra a pobreza, vamos lidar contra isso. Isso não é questão para o governo fazer. Parece que a gente adotou esse discurso liberal como se fosse assim, uma opção para a gente, sendo que a gente está no terceiro mundo. Não é opção, a gente não está na Suíça, não está na Europa, né? E até lá eles fazem isso muito bem. Não, na realidade, Danilo, eu creio que, aí até divirjo um pouco, eu creio que o Brasil é uma Suíça que ainda está com um lençol envolvendo. Se nós considerarmos todos os recursos naturais que nós temos e avaliarmos isso sob o ponto de vista de métricas, de indicadores econômicos, é uma potência, né? Nós iremos perceber que nós somos extremamente ricos. O grande problema, eu acho que reflete, que pode ser refletido muito mais no que você disse agora há pouco. O governo do PT, o governo do nosso querido amigo Zeca do PT, uma pessoa que para mim é fantástica, é um líder como poucos e é um exemplo de cidadão, de político e de pai de família, que eu também abrigo aqui na minha caixinha aqui de referências. Ele, quando assumiu numa situação muito ruim. Foi um ano inteiro, né, para ajustar a casa. Né? Eram inúmeras folhas atrasadas, eram problemas de toda a ordem, falta de informações, equipamentos que não funcionavam. Ele pegou o Estado num caos. E ele teve uma habilidade administrativa para poder colocar a casa em dia que eu não enxergo hoje em outra pessoa não enxergo esse mesmo potencial. Acho que ninguém enfrentou um problema tão grave, né? Ele deixou a casa pronta para o seu sucessor e de lá veio até então aqui sempre com superávit. E esses resultados que a gente observa hoje são reflexos daquela política que ele implantou lá atrás e que ninguém se lembra. Os programas Cherrogami, da habitação popular, temporadas populares, ele absorveu todos os setores da sociedade de tal forma que todos os atores e agentes se sentissem inseridos, os cidadãos de fato, né? E como presentes no próprio governo, viabilizou a questão da infraestrutura que era muito carente na época por meio do Fundersul, que foi uma atacada de mestre aquela, porque se criou um fundo para isso. E depois o Reinaldo também passou a utilizar muito o Fundersul para a questão do municipalismo, associando a verbas federais. Exato. Né? E hoje você veja quanto é que tem na conta do Fundersul hoje para investimentos no Estado. Então isso foi o quê? Isso é reflexo de um trabalho que foi iniciado lá atrás, ideado pelo governo do Zeca do PT, e hoje as pessoas não falam mais disso. As pessoas, eu digo assim, que muitas vezes a população não consegue pensar e fazer essa conexão entre os fatos do passado e a realidade contemporânea, mas não por culpa delas. As pessoas hoje passam a maior parte do seu tempo pensando como que vão administrar o seu dia de hoje e o que vai ser do amanhã. Sim. Então tem que se preocupar primeiro com as suas questões imediatas ali do dia a dia e acaba não pensando. Isso é natural, né? As pessoas acabam esquecendo ou não se recordam com a profundidade que tem que recordar. Mas vamos lá. Isso diz respeito ao quê? Ao viés e ao foco de cada governante que assume a máquina pública. Por que não houve continuidade nesse programa de implantação de equipamentos públicos na periferia? Programa de governo. Para o governante que sucedeu o Zeca e para os demais, isso talvez não fosse prioritário, necessidade. A prioridade talvez fosse investir no agronegócio, investir nos bolsões de celulose da região lá do Bolsão, né, daquela faixa de fronteira com o estado de São Paulo.
são programas de governo que eu não vou questionar. Cada um tem seus motivos. Sim. E cada um interpreta as suas prioridades do modo pelo qual idealiza, como compreende como mais necessário. Eu acho que isso o que é? É perfil. Eu penso que o nosso perfil tem que ser muito mais voltado, o perfil do gestor tem que ser muito mais voltado para as questões sociais, porque quando você pensa no social, você incentiva o empreendedorismo, mas vinculado àquelas questões que são de lá de baixo, né, que são de lá da base da pirâmide e que precisam ser o quê? Priorizadas e priorizadas sempre. Que é aquele conceito da política sustentável, né? Se fosse a gente falar de política sustentável no começo dos anos 2000, final dos anos 90, imaginar que é algo ligado à ecologia, Sim. algo ligado ao meio ambiente. E está ligado a tudo, né? Está ligado a fazer alguma medida que ela não vai, tipo assim, dentro de pouco tempo ficar obsoleta, fazer algo que envolve a qualidade das pessoas. O conceito é mais amplo E hoje, principalmente aplicar da melhor forma o dinheiro público, né? Agora, a história, o momento da história, muitas vezes faz o herói, né? Onde que eu quero chegar? O Lula, que tem uma biografia incrível, né? De ter perdido várias vezes, depois se tornou presidente, depois passou pelo que passou e volta. Sim. Ele volta justamente no momento que a crise econômica, ela ainda persiste e ainda vive, de certa forma, efeitos da pandemia e efeitos de toda essa longevidade que vem desde 2014, muito baseada em ambiente político, né? Lembrando que aquela eleição de 2014, ela termina com reclamação e tudo mais, e tudo aquilo teve um custo muito alto para o Brasil, né? E nesse momento ele está enfrentando esses dilemas, todas essas situações que são pós-governo dele. Não tinha muito a ver com o ciclo dele, mas quem está ali está para resolver essa questão. De certa forma, no nosso Brasil, o regime presidencialista, ele dá para o presidente da República uma importância muito grande de impacto para os governadores, para as bancadas federais, para os prefeitos e tudo mais. Você acha que, de certa forma, não com transferência de voto, como muita gente pensa, gosta do Lula, vai votar em A, B ou C, mas todo esse trabalho que o Lula tem iniciado no passado, lembrando que ele só teve 1 ano de governo, agora está tendo mais alguns meses, pode impactar muito nas decisões agora, para as escolhas municipais, com relação à pauta ser mais social, mais sustentável, e da gente finalmente enfrentar os nossos problemas domésticos aqui, com esse olhar? Veja bem, o governo Lula começou agora, 1º de janeiro de 2024. Eu disse isso ontem para algumas pessoas. Do orçamento, né, que o senhor falou. Exatamente. Eu disse isso ontem para umas pessoas, mas não pode, já tem 1 ano que o Lula está aí no governo. Não. Quem faz o orçamento para o exercício seguinte é o governante atual. Então, o orçamento de 2023 foi elaborado pelo governo anterior. Então, aquela peça de orçamento o orçamento que foi executado em 2023 é um orçamento é um orçamento do ex-governo. O Lula teve que fazer o que ali? Com muita habilidade e apoiando-se na competência dos seus ministros, que são muito competentes, conseguiu ali com muita habilidade ir acomodando aquelas peças, aqueles programas, aquelas ações que estavam previstos para um perfil mais aproximado do seu. Né? Eram adaptações. Mas eram adaptações. Ali foi uma coxa de retalho, vamos chamar isso aí de um patchwork. Né? Foi se apropriando o que dava. Mas a partir de agora, 1º de janeiro, começou a ser implantado o quê? Um programa de governo que é a sua cara baseado no que o orçamento que ele elaborou permite. Né? Aí vem uma segunda parte da sua resposta, para a resposta à sua pergunta. As eleições nos colocam algumas barreiras. Né? Quando a gente ingressa em determinado período, salvo engano, aí 3 meses antes da data da eleição, o orçamento ele sofre uma espécie de congelamento, né? E legalmente os repasses passam a não ser mais permitidos sob pena de influenciar o destino das eleições. Então vamos lá, o Lula vai ter 2 momentos de orçamento. Um que vai agora até maio, né? Maio, junho, e o outro que iniciar-se-á depois do quê? Depois de um segundo turno, que a gente tem em qualquer parte do Brasil aqui no segundo turno, o orçamento vai voltar a ser destravado. Então nós temos um outro período que em novembro e dezembro. Então o período de execução do seu orçamento é muito limitado nesse ano.
Eu digo assim, que ele vai atingir o ápice, a plenitude dos seus programas de governo e da implementação das suas ações em 2025. Então vamos lá, são 2 anos de trabalho que tem para você organizar a casa, definir os caminhos, os rumos, para que você de fato faça com que as coisas nos ofertem mais frutos a partir de 2025. Mas esse ano nós já iremos enxergar uma grande e significativa mudança nas ações e nos programas de governo que serão... É gradativo, né? Não é como a maioria das pessoas pensam. Agora, assim, esse jogo de paciência, de muita Mas eu não respondi sua pergunta final, sim, tá? Sim. Então, isso que eu ia perguntar. Se vai impactar nas eleições. Pelo menos em nível conceitual. Veja bem, nós passamos um período aí de 6 anos em que toda a adjetivação que se ouvia a respeito dos políticos de esquerda eram depreciativas. Foi pesado, né? Foram pesadas. E aí existe aquela máxima de que uma mentira que é propalada de forma reiterada, ela acaba se tornando verdade, né? Então, muito do que foi dito não tinha fundamento. Alguns erros têm que ser realmente avaliados, que nós somos humanos e todos cometemos erros, mas vamos lá, agora é hora de a gente fazer aquela checagem, né? Um check and balance. Vamos lá, nós tivemos um governo da Dilma que foi destituído, são opiniões, eu entendo que de forma ilegítima, né? Porque depois o próprio Congresso e o Judiciário entendeu que a medida que foi adotada, do ponto de vista da economia, era legal, mas o estrago já estava feito. Aí nós tivemos um governo de direita, né, que assumiu o seu posto baseado num discurso que foi padronizado. Também admiro essa capacidade de gerenciar as questões de mídia e fazer com que isso chegue lá nas pessoas e interfira no seu imaginário e impacte nas suas decisões. Mas agora nós temos o quê? Um fato concreto. Aquele governo saiu e o povo que era miserável ficou mais miserável. Quem passava fome passou mais fome. Quem precisava de casa ficou mais longe ainda do seu sonho e mais afastado dos grandes centros, né? E agora nós vamos ver o quê? Nós vamos voltar àquela posição no trilho que vai nos permitir elaborar algumas parametrizações a respeito de um governo em relação ao outro, né? Então eu vejo o quê? Que se o Lula implantar minimamente ou der vazão a esses projetos que ele tem de habitação, que é o Minha Casa Minha Vida, né, com a nova versão repaginado, do PAC, que só para Campo Grande são mais de 500 milhões de PAC, fora o que vai para o interior, que, salvo engano, são mais 800 milhões que vão para o interior, falando de Mato Grosso do Sul. Uhum. Com mais esses programas de incentivo à geração de renda, com mais esses programas que estão sendo retomados agora no âmbito da cultura, os pontões de cultura, ponte de cultura, cultura viva, com a Lei Rouanet sendo realmente disponibilizada para quem quiser, não só limitada para quem se queria, que os governos anteriores até faziam uma pré-seleção a respeito de quem seria beneficiado ou não. Não, isso tem que ser democratizado, como está sendo agora. Então, com todo esse movimento que a gente está vendo agora, Danilo, eu creio que o governo Lula fará a diferença sim nas eleições. Se não aqui no estado nosso, que é bastante conservador ainda sob o ponto de vista dos líderes, né? Se não sob esse ponto de vista no que diz respeito à eleição de prefeitos, mas com relação ao aumento das bancadas de vereadores, a gente de fato vai ver uma significativa mudança. Isso a gente vai começar a ver agora. Eu acho que o grande efeito que o Lula pode ter, até dizer respeito um pouco ao senhor e ao Wander, na política, que é um território onde o erro ele custa muito caro, uma derrota eleitoral ela custa muito caro. Para quem tem dúvida com relação a isso, basta ir para o interior. Sim. No interior não existe centro, são polos. Toda eleição é polarizada. E quem perde fica na sombra um tempão, até que depois na outra eleição ele volta com tudo, muitas vezes ganha, e aí o outro lado fica na sombra e fica nesse troca-troca o tempo todo. O interior é bem passional com relação a isso. Onde que eu quero chegar? Na política a experiência conta muito. Sim, em todas as áreas a experiência é super importante, na política é essencial. O senhor tem uma vivência de bastidores, de entendimento dos processos, de como a coisa funciona, de como lidar em negociações.
que é muito raro, né? Obrigado. E o Wander está atingindo hoje talvez o ápice político dele, é possivelmente o político mais influente de Mato Grosso do Sul, Com certeza. né? Não é à toa que é o líder da bancada, muito por conta da experiência, né? E a experiência ter trazido para ele um senso republicano de uma visão de Estado, de ver o Estado para muitos anos para frente, né? E o Lula pegou essa bucha aí e tem que fazer valer cada condição de experiência dele para dar conta. Se ele for um pouquinho menos nota 10, o Brasil vai sair do trilho e a gente vai descarrilhar e vai ser muito complicado, porque a tensão é muito grande. A gente vem de anos muito complicados, né? Aqui, por meio de toda essa expertise, toda essa situação assim de vantagem, que eu acredito, tem como a gente mexer com a esperança das pessoas, principalmente desses eleitores mais humildes? Onde que eu quero chegar? Em 2014, um pouco antes, por meio até de uma prosperidade econômica, abriu-se o direito, a permissão de existir o pobre de direita, né? Sim. Aí as pessoas ali resolveram, até por uma certa alienação, né, ignorar a condição social que elas têm, né, e quererem embarcar em sonhos e tudo mais, e enquanto isso o Brasil adormeceu, né? Hoje a gente tem a condição, por meio da política, do orçamento público, de uma discussão técnica, de resolver situações, de enfrentar problemas de desigualdade social, de condição. E foi dessa maneira que o Brasil dos anos 2000 permitiu que mais gente fosse fazer universidade, permitiu que mais gente viajasse, né? Que Sim. não era uma coisa muito restritiva antes, né? Dá para fazer a mesma coisa. Eu não sei com qual case agora. Não sei se é retomando cases do passado, não sei se é com coisas novas, ou até com coisas que muitas vezes para mim é invisível, mas para alguém vai ser muito importante. Mas assim, a gente tem essa possibilidade por meio dessa experiência. Mas, sobretudo, a grande fronteira para tudo isso é a esperança na cabeça das pessoas. Lá atrás o Lula conseguiu mexer com isso, né? Hoje, mais pessoas ligadas à pauta social e de esquerda tem como atingir isso de novo? Olha, eu disse para você agora há pouco, eu acredito na história. A história é a história. A história é história e são fatos que aconteceram e ninguém nega. Sim. A esperança venceu o medo uma vez. Lembra? E o medo era muito grande. E o medo é muito grande, mas a esperança venceu o medo. Então vamos lá. Eu, aqui só fazendo uma parte ao que você disse, vou divergir de você de novo. Eu procuro não rotular as pessoas como pobre de direita. Mas isso a mídia colocou. Não, né? mas diga assim, né? Sim. Vamos lá. O que eu penso, Danilo? Eu penso assim, que são pessoas que foram impactadas, de certa forma, no seu psique, com uma fábrica midiática que provia essas pessoas de toda sorte de informações falsas. Pois é. E a única crítica que eu faço a essas pessoas é de não terem, no momento adequado, dado voz para que a outra parte falasse, não, isso não é verdade. E digo para você que A desinformação é sempre unilateral, né? Importante o senhor falar isso. Quando a desinformação é produzida e Sim. com efeito sempre maldoso. Não existe desinformação benéfica, é sempre maldosa. E aí, veja bem, uma coisa é quando a pessoa não oportuniza por questões da vida, por desencontros. Outra coisa é quando a gente é bloqueado na entabulação de qualquer tipo de diálogo. Né? E vamos lá. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, um empresário, pessoa bem-sucedida. Estava eu, esse empresário, e o meu cunhado. E bolsonarista doente. Aí ele... Primeira coisa que ele fez, você trabalha com um deputado do PT, né? Eu trabalho. Ele começou, o assunto ali era outro, tá? Uhum. E ele começou a falar de política e utilizar de alguns adjetivos para tipo assim, para depreciar o PT, de forma geral. Eu olhei para ele e falei, realmente, nós temos que fazer algumas autocríticas, né? Nós enfrentamos problemas. Toda casa, toda família tem problemas. Né? Nem todos são iguais, alguns têm algum desvio, isso a gente vê na igreja, vê na escola, vê no ambiente de trabalho, vê na família.
né? Tem os bons e tem os ruins. Feliz é a família que todos são bons, falei para ele. E cresceu muito, né? É um partido que se transformou no maior partido do Brasil, né? Aí, Danilo, eu falei assim, mas, meu amigo, nós temos que entender o seguinte, que nem tudo é ruim. Tem uma coisa boa. Eu coloquei uma pausa de propósito, tem uma coisa boa. Falei, o Bolsonaro, por exemplo, com relação a tal coisa, né, merece uma análise com outro olhar. Eu estava elogiando. Uhum. Eu não falei abertamente. Ele simplesmente me respondeu assim, mas e o Lula? Eu falei, amigo, eu estou acabando de elogiar o Bolsonaro. Eu falei para ele, eu fiz isso aqui para você. Mas a polarização era isso, né? Eu fiz aqui para você perceber, falei para ele, que o condicionamento que foi dado para vocês é esse, de a todo momento falar, mas e o Lula? Mas e o Lula? Gente, eu estava acabando de elogiar o seu líder. Aí eu falei, caia na real, meu amigo, você está ideologicamente aparelhado. Eu falei para ele, você tem que ler um pouquinho sobre aparelhamentos ideológicos. Não precisou nem o Bolsonaro chegar ao poder para aparelhar ideologicamente a sua turma, né? Eu só espero que, para o bem do Brasil, Danilo, aquela oportunidade que foi dada aos grupos de direita, sejam também dadas agora para as pessoas de esquerda, para o governo que está aí, mas absorvendo o que tem de correto nas informações. Você veja, esses dias eu postei nas minhas redes sociais sobre o auxílio gás. Muitos dos que recebem Bolsa Família, BPC, que fazem parte do CadÚnico, mulheres em situação de vulnerabilidade, essas que experimentam, infelizmente, toda sorte de violência doméstica, essas pessoas, em tese, depende de cumprir alguns outros requisitos, têm direito a receber um valor a título de subvenção para contribuir com a aquisição do gás de cozinha. E aí, quando você olha os números, aqui são mais ou menos 300 e poucos mil famílias que têm alguém com esse perfil que poderia, em tese, ter esse direito, e você vai olhar quem se beneficia, são um pouco mais de 50 mil. Então, isso é falta do que? De informação, né? Nós resolveríamos muitos problemas da comunidade carente com informação. Então, o Brasil e a população carecem de informação, e esse é o trabalho que nós temos que levar à frente. Essa é a correção da rota. É até uma luta até ingrata, né? Porque a desinformação ela é mais rápida, ela não tem muito critério, né? E enquanto às vezes a pessoa está se informando com mentiras, ela podia estar se informando sobre o próprio direito dela, né? Uma condição dela ter acesso a alguma coisa. Agora, assim, nessa situação que envolve informação, a notícia, os arquétipos, né, e tudo mais, e os pertencimentos das pessoas, eu tenho visto um distanciamento muito grande do cidadão com relação à mídia, uma mídia tradicional. Sim. E muito porque a mídia tradicional, ela adotou um comportamento de distanciamento do cidadão. Não é só que o celular está na mão e começou a vir a mentira e fake news. É a própria postura mesmo que envolve a forma de um meio lidar com isso, e comunicação é sintonia, é conexão. Prova disso, assim, é muito complicado para a política tradicional e para a política propositiva isso, porque ela vai precisar da mídia e da comunicação de massa para dialogar e conscientizar sobre temas muito complexos, como a reforma tributária, como vários ajustes que o Brasil vai estar passando nos próximos anos, para ele ter as estruturas bem organizadas, né, a ponto da política pública chegar na ponta final da coisa, né? Como que o senhor vê também isso? O senhor também é sempre abordado também por vários tipos de temas, né? A reforma tributária é um desses dilemas, parece que às vezes até para quem é do outro lado, é proibido elogiar, né? Mesmo ela tendo sido feita finalmente no nosso país, ela tem situações, pontos polêmicos, né? E ela é só uma das reformas, tem muita coisa ainda para ser feita, né? E depende muito de uma bancada federal, dos estados, que seja muito responsável, né? E às vezes em Brasília a gente não vê isso, né? Tem sido praticamente um circo, quem pode acompanhar o dia a dia em Brasília, muita bravata, muita briga, né? E muita lacração, às vezes até fazendo mandato para a rede social diretamente, com aquele cortezinho, aquela coisinha, sendo que lá é lugar de lidar com coisas sérias, né? E a disputa é grande também, né? Às vezes para Mato Grosso do Sul conseguir um dinheiro, ele está brigando contra vizinhos e bancadas muito preparadas também. Davi e Golias. Davi e Golias. Deixa eu lhe dizer aqui, Danilo, vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer aqui, em razão até do
do meu tempo de atividades em Brasília, eu tenho que dizer que, e olha que eu tenho alguns parâmetros para comparação, eu tenho a dizer para você que a bancada do Mato Grosso ela é sempre ativa, presente e qualificada. Na média, nós temos representantes lá que levam a bandeira do Mato Grosso, levam com qualidade, com competência e buscando o melhor para nós, tá? Nós temos que fazer esse elogio. E a gente tem desvantagem numérica lá, né? É muito grande, né? Na realidade não é desvantagem, é um preceito constitucional que estabelece o que é uma métrica para definir a quantidade de representantes. No Senado nós temos a representação equitativa, né? Mas com relação à representação na Câmara dos Deputados, né? Os deputados representam quem? A população, os cidadãos, né? Então assim, não tem como. Ali é número. Tem que trabalhar dobrado. Com relação à reforma tributária, quem está reclamando da reforma tributária? Quem está reclamando são os que mais pagam, que vão pagar um pouquinho mais. Não é justo não é justo que 90% da população continue contribuindo para que o dono de jatinho, de jet ski, de iate, não pagasse imposto nenhum sobre aquele tipo de patrimônio que tem. Eu jamais sonharia na minha vida, jamais sonho, não tem como, em ter um iate, em ter um avião, que são um jet ski, meu irmão. Então, helicóptero. Assim, um helicóptero. Então, assim, por que é que eu vou ficar subsidiando por meio do meu imposto aquele luxo, que é um luxo, de quem já tem muito dinheiro? Quem tem um jatinho, quem tem um helicóptero, quem tem um jet ski, quem tem uma lancha, tem condições de pagar o imposto. Então, pague. Quem tem um patrimônio maior, quem se deita em cima de escrituras com fazendas, com terrenos, que pague por aquele patrimônio. Pague pela riqueza que tem. Por que que o pobre que só tem uma casa, lá no Parque do Lajeado, vive com dificuldade, né, o maior esforço para criar seus filhos e garantir o mínimo suficiente para que eles possam estar bem nutridos, alimentados para poder estudar e tentar ter um bom rendimento na escola para buscar um espaço numa universidade? Por que que aquele tem que pagar? Não, esse não tem que pagar. Ao invés, essa é a célula máter da nossa injustiça, né? Então vem cá, o cidadão lá paga o IPTU do terreno dele, paga lá parcelado, porque não tem como pagar à vista, nem para pegar o desconto da prefeitura, enquanto o camarada passeia de jatinho, passando lá no céu por cima do terreno dele e não paga imposto. Não, ele que paga e deixa de cobrar do pobre. Essa é a lógica da justiça social. Então a reforma tributária, que a gente vê aí muito de falácias, ela é boa para o povo, ela impacta diretamente na cesta básica. Fui numa padaria esses dias tomar um café, o dono da padaria falou, eu estava lendo uma matéria sobre reforma tributária no jornal. Enquanto eu estava pagando a conta, estava lendo, reforma tributária e tal. Ele falou, é o seguinte, vai aumentar o imposto para nós. Eu falei, qual que vai aumentar? Ele, não, qual que vai aumentar? De que forma que vai aumentar? O que vai mudar? Ele não soube responder. Eu falei, o senhor anda recebendo muita mensagem no WhatsApp, falei para ele. Então a culpa, Danilo, eu fiz essa reflexão para chegar à questão da mídia que você disse. Nós temos veículos de mídia aqui no Mato Grosso do Sul, de uma forma geral, são extremamente elogiáveis. Eu considero que a boa maioria, ela procura fazer justiça quando noticia. Né? Que é muito importante. Que é muito importante. Quando isso funciona bem, né? E quando a gente tem notícias verdadeiras e com fundamentos, essa propagação de informações por meio das redes de WhatsApp, ela passa a ser boa, ela tem efeitos positivos, não é desinformação. Agora o duro é quando a gente pega um ou outro aí que vai lá e se constrói uma matéria, tipo aqueles blogs que nós vimos aí até o ano passado, daquele cidadão lá, que eu até esqueci o nome, que todo mundo reproduzia aquilo como se fosse verdade. Gente, cheque a origem, cheque a fonte. Nós temos aqui veículos de comunicação que têm história, que estão aqui há quantos anos. Veja o que esses veículos publicam. Não, e para lidar com uma pauta como essa, tem que estudar, debruçar, apurar, perguntar, não é fácil, né? Aí tem outros, por exemplo, que não são tão antigos, mas são mais novos, recentes, mas são administrados por quem? Por profissionais que são da antiga, que já tem um nome, tem credibilidade. Então é fácil para o cidadão, mas muitas vezes as pessoas acabam deixando
passar isso em branco e não faz essa pesquisa, esse dever de casa, fala, peraí, deixa eu ver se essa notícia é verdadeira. Né? Compare, veja o que a Folha de São Paulo, o Globo, o Correio do Estado, o Mídia Max, Campo Grande do Sul, veja o que esses veículos estão dizendo a respeito daquele tema. Para o Mato Grosso do Sul, é uma reforma boa? Vai ser, com certeza. Porque a gente tende a aumentar a população também, né? Não, e não é, Danilo. Não só por isso também. Veja né? bem, como é a concentração de riqueza no Mato Grosso hoje? O nível de concentração de riqueza no Mato Grosso do Sul, ele é muito alto. Ele é muito alto. Nós temos aqui um degrau, aqui nós temos uma distância vertical muito grande entre aqueles que são muito ricos e os pobres. A diferença aqui de renda e de patrimônio é muito grande. E isso precisa ser pensado sob a ótica da reforma tributária. A reforma tributária vai fazer com que, disse agora há pouco sobre o exemplo do avião que passa em cima do lote do nosso amigo lá do Parque Lajeado. Isso vai fazer com que essa pessoa contribua de fato, na forma de tributos, com a sociedade, para tornar a sociedade mais equânime, mais justa, e termos a justiça social de fato. Então é importante que a gente olhe o viés social da reforma tributária. A reforma tributária ela não veio para poder beneficiar um rico, um banqueiro, um fazendeiro. Ela veio para buscar prover a população de justiça social. Esse é o objetivo. E no meio de tudo isso, se a gente for falar de futurologia, né? Até Sim. o 2030 você tem a agenda da ONU, você tem essa questão da reforma tributária, né? Que ela vai tendo os degraus. E na região aqui, um grande advento que é a Rota Bioceânica. O quanto que isso pode impactar na nossa região em termos de desenvolvimento local e quanto que isso também é ameaçador se a gente não fizer as organizações para tipo assim, não deixar disparar ainda mais essa desigualdade social, visto que a gente vai ter cidades aí que vão ter crescimentos vertiginosos, né, por conta dessa questão, principalmente se essa rota valer mesmo para poder ser muito utilizada para produtos brasileiros chegarem na China mais rápido. Danilo, a ideia da rota é excelente. É ótima. É um sonho antigo também, né? Isso aí, se a gente for lembrar, aí nós vamos buscar a memória do nosso saudoso Heitor Miranda, né? Que foi um dos grandes defensores, alguns falam é loucura, mas para mim era um visionário. Né? Então vamos lá. Você conhece algum empresário que já manifestou interesse em implantar uma indústria ao longo da rota aqui em algum trecho? Não, ainda não. Tá. Então assim, para nós é tudo muito novo, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu estava vendo um estudo sobre os impactos sociais, que é uma linha que eu defendo muito, eu acho que isso tem que ser bastante debatido, ainda mais sempre considerado, né? Na rota e com os quesitos da Agenda 2030. Mas vamos lá, o que temos de concreto? Nada. Nós sabemos que esse é um caminho que vai viabilizar em termos de tempo o transporte dos produtos brasileiros para o mercado asiático. Mas vamos lá, nós temos alguns problemas que precisam ser enfrentados. Senão, nós vamos ter um mico na mão. Aí vem um lado crítico que alguns pegam e falam, poxa, o Sandro é muito cético com relação a algumas coisas. Não, eu procuro estabelecer alguns cenários para o futuro para que nós não possamos ser pegos de surpresa. Vamos lá. Que eu saiba, existe uma legislação específica a respeito do modelo dos caminhões, dos trem-tipos que podem trafegar no Paraguai. Nós aqui temos tremião, esses caminhões imensos. Esse tipo de veículo, até onde eu sei, as informações que eu tenho, não podem trafegar no Paraguai. Então vamos lá, vem todo esse material de lá para cá. Nós vamos ter veículos que eles chamam de LS, que é aqueles mais simples, carretas mais simples, em quantidade suficiente para poder dar vazão a essa carga que vai chegar por esses caminhões maiores lá na fronteira. Nós vamos ter? Tem a cordilheira também, né? Tá. Aí, essa é a primeira pergunta. Eu não vou nem entrar na questão da cordilheira, enfim. A segunda pergunta, como é que vão se dar as tratativas alfandegárias nas faixas de fronteira? Nós vamos ter que passar por um processamento alfandegário no lado brasileiro, depois outro no Paraguai, depois outro do Paraguai com a fronteira com a Argentina.
depois outro da Argentina com o Chile. Como é que vai se dar isso? Ainda não há nada de concreto em termos de política aduaneira que seja una. Terceiro, como é que vão se dar as tratativas no âmbito dos tributos, na essência? Será que nós vamos ter tributações aqui que não vão ser consideradas lá a sua incidência e terão novas tributações? Essa política tributária ainda não foi definida. Aí, de repente, você analisa, poxa, nós vamos economizar 14, 15, 20 dias de transporte. E nisso o Chile pode ser beneficiado, né? Quem vai ganhar é o Chile. Porque todo o esquema de embarque, desembarque, despacho vai ser feito por lá. Tanto de entrada como de saída. Então eu digo para você, Danilo, se ao final o custo que vier agregado a essas operações que não foram ainda discutidas se tornar maior do que os 14 dias a mais ou 15 dias a mais de transporte marítimo, nós vamos ter um grande mico aí com relação à rota bioceânica. Porque no fim das contas, custo é o que pesa mais em tudo, né? Então você percebe, saiu daqui o produto do Brasil, embarcou, se tiver uma nova incidência, só quando chegar no seu destino na Ásia. Agora aqui nós vamos passar por 4 países. Como que isso vai ser tratado? Então assim, eu creio que, com base na experiência de todos os gestores que estão envolvidos, que essas questões estarão em discussão e não serão deixadas assim para a última hora, né, sob pena de ficarmos, repito, com um mico na mão. Com relação à questão das indústrias que irão se instalar aqui, as próprias indústrias estão aguardando o desfecho desse cenário. Elas estão pensando nisso. Todo mundo em observação, né? Todo observando. Peraí, nós precisamos definir como é que vão ser as políticas alfandegárias, as tributárias, e como é que vão se dar o quê? As políticas de transporte dentro dos territórios que exigem que os veículos sejam outros e específicos. Porque nós corremos o risco do quê? De determinada atividade não se viabilizar. Então aquele empresário que estaria pensando em se instalar aqui já não vai mais, vai buscar um outro caminho. Então é tudo muito incipiente e nós precisamos... Se isso não acontecer, Campo Grande não vira um hub que está se prometendo também, né? Campo Grande, por si, veja já bem, é um hub. Nós temos os bolsões de celulose que estão caminhando em direção a Campo Grande. Nós hoje acolhemos operários das obras de Rio do Pardo aqui em Campo Grande, porque lá não há mais unidades residenciais que possam abrigar essas pessoas. Campo Grande, quer queira ou não, já está se tornando de fato um hub, ainda mais se considerarmos os investimentos de Cidrolândia, que está crescendo demais. Então, a referência acaba sendo nós aqui, não tem jeito, Danilo, é a capital. Mas digo assim, eu sou muito esperançoso, estou muito esperançoso com relação aos aspectos positivos da rota. Mas nós temos que analisar esses problemas que ainda não foram decididos por parte dos estados envolvidos e também temos que pensar nas questões dos impactos sociais que podem advir em razão da implantação, da utilização e dos empreendimentos que se instalarem ao longo da rota. Esse é um segundo ponto que nós temos que debater com muito cuidado. Já estamos enfrentando problema aqui no Parque do Lajeado. Ali tem um comitê que trata desse assunto. Alguns movimentos periféricos já começaram a ocorrer ali. Os moradores já disseram, nós estamos vendo muitas caras diferentes aqui no nosso bairro. Nós já estamos enfrentando alguns problemas aqui sob o ponto de vista de tráfego de veículos. Nós estamos enfrentando alguns problemas de inflação local, porque estão procurando alguns imóveis aqui para... Então isso está fazendo o quê? Tendendo a expulsar as pessoas ali de perto da sua família. Então assim, nós temos que analisar essas questões sociais com bastante cuidado. Há sinais. Já há sinais. Já há sinais. O senhor falou do Heitor Miranda, né? E Murtinho? O que a gente pode esperar de Murtinho? Algo parecido com o que aconteceu em Três Lagoas ou algo muito maior? Lembrando que é uma cidade que está dentro do Pantanal também, né? É importante a gente refletir sobre isso, né? Veja bem, esses dias eu fui conversar com o pessoal e eles olharam para mim, pô, você é o arauto da coisa ruim? Não, eu não desprezo as possibilidades. A gente projeta o bom, mas não pode esquecer de olhar o que pode vir de ruim atrelado ali. Foz do Iguaçu, o que era Foz do Iguaçu antes da usina de Itaipu e da Ponte da Amizade? Era um lugar tranquilo, pacato. Hoje é uma torre de Babel. Lá você tem árabes, chineses,
gente de todas as nacionalidades. Não estou dizendo que seja ruim, não. Eu entendo que essa integração cultural é boa. Ela promove um ajuste identitário em nós humanos e nos provê de crescimento, sob o ponto de vista de conhecimento e de cultura. Ele é muito bom. Mas aquela região estava preparada para isso? Não. Foz do Iguaçu amargou um período de quase 2 décadas para poder minimamente estabelecer um sistema de controle sobre aqueles problemas sociais que foram criados. E vamos lá, Danilo. Você acredita que esses problemas que emergiram com a construção, né, com a operacionalização da usina de Itaipu, eles não seriam, em parte, previstos ou previsíveis? Pois é. Pois é. Então, assim, o que acontece? Aqui, em Ribas do Rio Pardo, eu acho muito importante aquele investimento sob o ponto de vista de geração de economia, emprego e renda para a população. Mas a que custo? Olha a inflação local que hoje nós temos lá. Ribas do Rio Pardo, me disseram esses dias que tinha, acho que, 3 prostíbulos, já passa de 20. Ali nós temos um monte de operários que estão alojados num antigo armazém graneleiro. Muitos que trabalham lá estão residindo em Campo Grande porque não encontram mais imóveis lá para morar. O custo do aluguel lá subiu muito. Muitos dos moradores tradicionais da cidade tiveram que ir mais para a periferia ou sair da cidade, como se tivessem sido expulsos. E aí, na linha das mitigações dos impactos e dos danos sociais, surgiu agora que eu vi uma notícia na mídia, não sei de quanto que é, eu estava pesquisando esses dias, dando conta de que a Suzano, salvo engano, estaria investindo 48 milhões ali para melhoria dos equipamentos públicos, para ampliar o número de leitos hospitalares, ampliar o número de salas de aula, construir, sei lá, alguma coisa na área do esporte. Uma contrapartida, né? É uma contrapartida. Pois bem, quanto custou aquela obra? 48 milhões é um número que seria razoável para todo esse movimento social que foi causado pela implantação, nós estamos só na fase de obras, causado nesse momento da implantação das obras? É justo esse valor? Quem decidiu esse valor? Teve participação do Ministério Público, do Governo do Estado, da Prefeitura, ótimo. Como é que o povo se representou? Se fez representar? Danilo, eu ouso dizer aqui que 48 milhões não é nada comparado com o custo, com as despesas de custeio só dessa parte que foi ampliada em razão desses... Até porque quanto maior o empreendimento, maior o impacto social dele. E eu digo, ampliou-se lá o número de leitos nos hospitais, por exemplo. Isso significa o quê? Num custo com mão de obra com médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, funcionários administrativos, de limpeza e tudo mais. Quem é que vai pagar esse custo do dia a dia dessa mão de obra? Nas escolas, professores, novos insumos para merenda. Quem é que vai pagar isso? Então vamos lá, a indústria vai lá, se instala, recebe o seu lucro, ganha, divide os seus lucros com os acionistas, o Estado arrecada um pouco mais, melhora a máquina, o município vai arrecadar um pouco mais, né? E o povo paga o pato. Agora, se nos provarem que o incremento nas receitas do município e do Estado são suficientes para fazer parte daquelas despesas que serão necessárias, a gente já consegue matar uma equação aqui no que diz respeito ao custeio da máquina pública para fazer frente a esses acréscimos nos equipamentos públicos. Mas e quem é que vai resolver o problema do povo que mora lá e que pagava R$500 de aluguel e passou a pagar 1.000 agora? Isso não volta. Isso não volta. É uma questão econômica. Quem é que vai bancar esse custo? Então eu digo assim, a Agenda 2030 está aí para que nós possamos refletir a respeito disso. Ela é um grande balizador das ações humanas no que diz respeito à contextualização do todo em termos de geografia humana. O homem faz parte daquele todo. O homem não é dono do todo. Essa visão retrógrada remetia o quê? Há 20, 30 anos atrás, a realidade hoje é outra. Como você disse, nós não pensamos mais só sob o ponto de vista da ecologia. Hoje nós pensamos em termos da geografia humana, do papel do homem ali, naquele processo todo. E isso eu ouso dizer que não está sendo pensado aqui, tanto em rota bioceânica quanto nesses grandes empreendimentos. Inocência
diz a lenda, pelo que eu já ouvi dos primeiros relatos, que vai mais do que dobrar a população durante o período de construção das obras. Eu estava lendo uma exigência que o governo do estado colocou, qual foi? Que a indústria, a chilena, construísse um alojamento para aqueles, acho que são 12 mil funcionários que são esperados lá, construísse um alojamento nas proximidades da indústria, imaginando que isso não fosse causar nenhum impacto social na cidade, que tem hoje acho que 8 mil habitantes. Danilo, aquilo não é prisão. Quem que vai manter essas pessoas confinadas ali? Vai chegar sábado e domingo, essas pessoas querem ver gente. Você imagine mais ainda, homens. Posso estar equivocado, mas eu acho que para obra, lógico que cabe às mulheres têm espaço de trabalho, mas a gente maioria, sabe, né? A maioria é homem. Imagina esses homens indo tudo para a cidade final de semana. De repente você tem uma cidade ali que tem 8 mil habitantes, chega lá mais 12 mil, de uma hora para outra para passar o sábado na cidade. Você consegue imaginar isso? É difícil, hein? De que forma que isso está pensado? Como vai ficar desequilibrado, né? Então, assim, essas questões precisam ser melhor pensadas, né? Não sou contra. Eu entendo que desenvolvimento, ele tem certos custos, né? Nem tudo é um mar de rosa. Alguém tem que ceder e um pouquinho de prejuízo vai acabar acontecendo, mas tem que ser administrado, né? Então, são essas as preocupações que eu tenho, Danilo, com relação a esse cenário. Quando a gente fala de rota, esse mercado da celulose, ele vai aumentar. Ele vai aumentar. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar novos bolsões de celulose sem a gente analisar o que aconteceu em Três Lagoas, que demorou para se dar uma equilibrada, sem a gente avaliar o que está acontecendo hoje em Ribas do Rio Pardo, e sem a gente projetar isso para Inocência e depois mais adiante para Murtinho, porque tudo isso que a gente está vendo aqui vai aumentar quando chegar em Murtinho. Esses problemas vão se multiplicar. Ou seja, histórias que se repetem, se não tiver um novo olhar do poder público, uma atividade mais sustentável, uma política até de certa forma mais responsável, a gente só tende a aumentar e empilhar problemas. E o povo pagando pato. O povo tendo que pagar na forma de tributos o valor equivalente a fazer frente àquelas despesas que aumentaram em razão do lucro do privado. Isso está errado. Aí, lanço mais um desafio aqui também. Vamos lá. Nós temos algumas balizas. É isso que eu venho defendendo. Alguns falam, não, mas como que você vai fazer isso? Que eu saiba, ninguém ainda tratou desse assunto, tá, Danilo? Eu vou colocar para você aqui, agora, em primeira mão, que eu estou tratando isso aí no meu meio ali, que de grupo de pesquisa, né? Eu vou trazer aqui para você qual é a engenharia, pode ser maluquice. E estamos aqui para ouvir críticas, né? E se tiver alguém que possa contribuir... E aqui é um programa para isso, para inovação, para trazer ideias novas. Mas né? é isso. Então, assim, muitos vão criticar, outros vão querer nos socorrer e trazer algumas ideias que possam melhorar, e outros vão talvez comprar a nossa ideia. Nós temos os dados do IBGE do status quo antes do início das obras em Ribas do Rio Pardo. Então, nós temos uma parametrização. Os indicadores da cidade daquela época em que não existia a empresa. Como que era o índice de desenvolvimento da educação, de atendimento à saúde, Então, a empresa, o fato do empreendimento estar lá e essa empresa surgir, não pode fazer com que aqueles indicadores caiam. Então, o que eu quero dizer? Com a chegada da empresa, esses indicadores diminuíram, a responsabilidade é do empreendimento. E aí eu digo, a responsabilidade é de quem está fazendo e não fez essa previsão, e de quem autorizou o empreendimento. Então, os órgãos, os organismos que expediram as licenças e as empresas têm que falar, não, peraí, a responsabilidade aqui é nossa, nós vamos adotar medidas aqui para fazer com que isso chegue ali, porque não é justo que em troca do nosso... E essa medição, ela existe continuamente? Ninguém faz isso. Não, dos índices? Uhum. Não, isso pode ser feito naturalmente pelo IBGE. Mas nós podemos fazer isso. Tem uma lei no Mato Grosso do Sul que cobra-se que todos os anos faça-se, né, uma medição de índices sociais e tal, mas não é aplicada ainda. Né? Eu desconheço. Se existe e é publicado, tem algum lugar que eu não vi. Digo, desconheço, não estou dizendo que não tenha. Mas vamos lá. Onde existem esses grandes empreendimentos, isso tinha que ser compulsório. A cada 6 meses, 1 ano, tem que fazer essa medição. Vamos pegar o dado de como era antes. Opa, isso aqui saiu fora da curva. Vamos resolver isso aqui. Vamos trazer para aquela situação, para aquele cenário que existia antes de você aparecer aqui.
E essa responsabilidade é de quem? É da empresa e de quem autorizou o empreendimento. Tanto o município quanto o Estado. Outro balizador que nós temos os indicadores da Agenda 2030. O Brasil é signatário da agenda. Então o Brasil se comprometeu a atingir aqueles níveis, aquelas metas e objetivos que contam dos 17 ODS. Aqueles 17 ODS são o quê? São os nossos parâmetros. Então a empresa, o poder público concedente, tem que também arcar com as despesas e com o custo para fazer com que aquele cenário, aquela comunidade chegue àqueles níveis que estão sendo exigidos até 2030. E é bem didático também, né? Muito fácil. O planejamento da onda é muito didático. Muito simples, né? E aí você pergunta para mim assim, mas e se a empresa não quiser pagar esse valor e o poder público não quiser pagar? Todos nós sabemos, mas nós esquecemos, Danilo, aí vem o pulo do gato, que toda empresa pode doar um percentual do seu lucro para ações sociais. Para a área do esporte, salvo engano, 2%, e para as outras áreas sociais, 1%, que você debita no imposto de renda. Então, se o empreendedor for inteligente, ele pega esses valores, agora na obra, quanto custa uma obra daquela? Uma fortuna. Ele pegar 1% do valor que ele está tendo de lucro, vai lá e fala assim, nós vamos investir aqui, nós já vamos começar a montar uma equipe de médicos, nós já vamos formar professores, nós vamos ficar todo ano bancando essas diferenças aqui, que emergiram a partir do quê? Desse empreendimento, desse a mais que foi gerado aqui em termos de demandas para o poder público. E digo mais, não é ele que vai pagar, porque se ele abate do imposto de renda, quem vai acabar pagando é o governo federal. Entendeu? Sim. Então vamos lá, esses 48 milhões perto do que eles vão arrecadar não é nada. E eles podem pagar essa despesa de custeio da máquina. Agora, eu não vejo isso, nunca vi ninguém discutir isso em Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, aqui nesses grandes empreendimentos. Qual é o acordo social que é feito nesses termos? Acho que o senhor falou muito bem qual que é o assunto. É o acordo social para o nosso futuro. Em cada região, para o estado, para cada cidade. Porque se isso não for pensado, por acaso a coisa não vai acontecer. Não vai. E a gente tende a ver, como o senhor falou, a gente falou muito bem aqui do Parque Lajeado, ver novos parques do Lajeado espalhados em várias cidades. E tem. Né? E em Campo Grande isso já é dramático, imagina numa cidade do interior. Né? Só para eu concluir essa linha, e aí esses dias eu estava conversando com o pessoal de Ribas do Rio Pardo, com os amigos lá. Eu falei, vocês já tiveram a curiosidade de saber aonde que a empresa que executa a obra, que eu acho que é do Paraná, a sede, a Suzana é de São Paulo, mas a empresa que está fazendo a obra, acho que é do Paraná. Se ela está pegando esse percentual que ela pode aplicar no social e está aplicando em alguma coisa, e aonde estaria aplicando? Eu até brinquei, eu lanço até um desafio, se bobear pode estar até aplicando numa entidade de um conhecido no Paraná. Porque não diz aonde você vai aplicar esse recurso, então por isso que eu digo que tem que ser um acordo social. Olha, nós vamos autorizar o empreendimento, mas esses indicadores têm que ser obedecidos, não pode ser pior do que estava, nós temos que cuidar dos indicadores da Agenda 2030, que é nosso compromisso, e aquele 1% do seu lucro, que não é você que vai pagar, é o governo que vai pagar, porque você vai debitar do seu imposto de renda, esse 1% vai ser destinado para ações sociais aqui, que um conselho, um comitê formado pela população, pela sociedade civil organizada, pelo Ministério Público, enfim, vão decidir sobre a sua aplicação, né, periodicamente. Nós teremos o quê? Um acordo social justo. E aí a gente pode ter um estado diferente para o futuro. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra aqui para a gente poder falar dessas situações e principalmente de um jeito diferente de se pensar política, de se fazer política e que é muito possível, né? Muitas vezes acho que são questões e discussões que ficavam muito no âmbito da academia e que a gente pode trazer para a realidade, para a discussão política, até porque a pressa é grande, né? A coisa está acontecendo, o desenvolvimento está aqui, o progresso está chegando. Se a gente não der conta de alinhar ele bem, a consequência pode ser muito perigosa para o futuro, né? Muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído aqui para a compreensão do todo, né? Baseado na linha de que a gente procura se dedicar mais a estudar, já com uma sugestão que parte do campo do livro ali da mesa, mas para ir para o lado prático, e espero contribuir com mais ações como essa
com a sociedade que me acolheu. Eu sou muito grato ao Mato Grosso do Sul, porque vim para cá muito jovem, com 14 anos de idade, aqui vim para estudar, fiz minha primeira faculdade de engenharia, depois fiz a faculdade de Direito, constituí minha família. É um estado muito acolhedor. E eu penso que com essas ideias, com essas ações, eu posso minimamente retribuir, ainda não seria todo o suficiente, né, porque eu acho que eu devo muito mais ainda para o estado, mas minimamente contribuir com essas ideias, sugestões, para que a gente tenha um estado maior, mais humano, ainda mais acolhedor e que seja justo, né? Que seja justo com a sua população. Obrigado, Danilo. E acompanhe o nosso trabalho no www.msd.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MSD. Até a próxima.